Olá, bom dia, tudo bem? É a pergunta do século. Quando é que Jesus Cristo há de vir? A nossa geração, ela linka a resposta dessa pergunta com eventos caóticos, com um cenário caótico e com eventos catastróficos. Por quê? É porque no capítulo 24, os seus discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus começou a dizer que antes que ele viesse haveria pestes, terremoto, fome, guerra, rumores de guerra, nações contra nações e reino contra reinos. E após ele dizer isso, ele falou: mas acautelai-vos para que ninguém vos engane. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E Jesus Cristo continua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no versículo 14 do capítulo 24, um diamante sai da boca de Jesus e ele fala: mas o que realmente há de apontar que Jesus está vindo e que o fim está chegando é que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A volta de Jesus não está linkada com um cenário de caos e nem com eventos catastróficos, mas sim com uma mensagem e com um evangelho qualificado e específico. Não o evangelho da prosperidade, nem o da fé, nem o da salvação, entendeu? Nem os milagres e nem o da graça, mas o do reino. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o tempo é propício. Chegou o tempo e o plano eterno há de ser revelado. É o tempo da raça humana entender e compreender o real propósito que está no coração de Deus. Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, quando chegou na terra dos viventes, ele anunciou a chegada do reino. Ele propagou um evangelho categórico específico do reino. E esse foi o evangelho que ele pregou e o que ele instruiu os seus discípulos a pregar, o do reino. Mas após Jesus Cristo morrer e subir aos céus, os discípulos começou a propagar a vida eterna, porque eles não compreenderam o real propósito que estava no coração de Deus e o que Jesus Cristo instruiu eles a fazer. E começou a propagar a morte de Cristo na cruz e que através do sacrifício dele, a vida eterna foi dada aos homens. E este evangelho do reino por muito tempo ficou oculto aos olhos do cristianismo e da humanidade. Mas o tempo é propício e o tempo é chegado. O plano eterno há de ser revelado. Por esses dias o Senhor Deus está levantando e dando voz para um exército que é dotado, que é instruído e que é entendido e que compreende o evangelho do reino e que porta a ciência e a essência desse evangelho. E esse evangelho há de ser pregado e há de ser esclarecido e há de ser proclamado, porque um reino tem todos os seus códigos de conduta para se instalar em um território. Ele envia um atalaio, um emissário na frente e propaga que ele está chegando e o que ele quer naquele território. É por isso que Jesus Cristo veio em primeiro lugar e é por isso que a volta de Jesus está linkada com a pregação e a propagação desse evangelho em testemunha às nações, não à humanidade, mas em testemunha às nações. Porque um reino, ele é territorial, ele conquista território e agrega famílias no território. Esse é o intuito do reino de Deus, se estabelecer na terra, colocar o seu trono na terra e Cristo reinar de eternidade a eternidade, é o que as profecias apontam, está na sua Bíblia. Jesus Cristo ele veio ao mundo, veio do reino de Deus como príncipe, filho de Deus, mas na terra dos viventes ele foi ovacionado, clamado e constituído como rei. Na terra ele é rei, no reino de Deus ele é príncipe. E isso é o plano de Deus, estabelecer um governo reto, justo, íntegro e de paz. Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. E isso é a mensagem que há de ser pregada por esses dias, porque chegou o tempo, o plano eterno há de ser revelado e o evangelho do reino há de ser propagado a todas as nações. Essa é só mais uma mensagem para que você entenda e compreenda o coração de Deus. Paz.